Olá, pessoal! Nossa aula agora será sobre educação ambiental e cultura. Sejam bem-vindos. Como nós já comentamos na aula anterior, mudar os hábitos e práticas de uma sociedade em relação ao meio ambiente envolve uma reflexão profunda sobre os aspectos sociais, históricos e culturais, porque nós herdamos da nossa família, da nossa comunidade, da nossa sociedade, né, que no caso é a brasileira, vários hábitos, várias tradições, várias questões culturais que às vezes são difíceis de mudar e que interferem nessa questão da preservação ambiental. Então, mudar a conduta necessita uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança de ideias, de mentalidade. Sendo assim, a educação ambiental está profundamente relacionada com a questão cultural. Vamos ver por quê. Bom, para a sociologia e antropologia, cultura é um compartilhamento de símbolos, de significados e de valores de e entre grupos sociais. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. Em tudo que o homem faz, que o homem constrói, que o homem produz intelectualmente, materialmente, é chamado de cultura, tá? Inclusive a arte está relacionada a essa questão cultural. E às vezes questões culturais interferem diretamente nessa questão ambiental, como a gente vai ver. Por quê? Primeiro, porque a educação ambiental trata de mudança de hábitos, e segundo, que às vezes nós temos hábitos muito enraizados no nosso dia a dia, que são difíceis de mudar, mas que não são bons para o planeta. Então, para que a gente entenda de forma mais prática a relação da cultura com a educação ambiental, a gente precisa refletir como cada grupo social estabelece os vínculos sociais com o seu habitat, com o seu ambiente. Então, as relações que uma população ribeirinha, né, que vive na beira do rio, tem com a natureza é diferente da relação que uma pessoa que mora no centro de uma grande cidade tem, até por causa do próprio contato. Então, as ações dessa população ribeirinha serão diferentes das ações que essa pessoa que mora numa grande cidade cercada de concreto irá tomar, tá? Por exemplo, né, uma aldeia de pescadores, ela retira o sustento dela da pesca, seja rio ou mar, né? Mas ela também tem tradições culturais e geralmente essas tradições culturais são ligadas aos ciclos da pesca através das crenças, né, da mitologia que eles têm, das danças, da própria alimentação, do vestuário, da linguagem, tem até festas típicas relacionadas, tá? Então essas tradições culturais estão ligadas ao meio ambiente porque estão ligadas também ao seu modo de viver. Se essas tradições culturais não afetam o meio ambiente, ótimo, elas só têm que ser preservadas porque elas também são patrimônio cultural. Mas existem algumas tradições, algumas crenças que vão prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, quando você vai fazer uma festa junina, o tempo está muito seco e você acende uma fogueira de modo indiscriminado, sem consultar um bombeiro, sem pedir a permissão. Esse fogo pode se alastrar e acabar com toda a vegetação natural. Por quê? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, junho, época de festa junina, é um mês muito seco, tá? É um mês de grandes queimadas, de baixa umidade do ar. Então, essa tradição cultural, ela pode afetar a natureza. Então, a gente não é que a gente vai extinguir a festa junina, a gente vai adaptar ela de forma... Você pode fazer uma fogueira artificial, você pode fazer uma fogueira de mentirinha, algo que não vai correr o risco de danificar o meio ambiente, tá? Então, quando a gente pensa nos objetivos de uma educação ambiental, seja ela formal ou não, a gente precisa levar em consideração todos esses aspectos culturais envolvidos nos grupos sociais, com os quais estamos propondo essa mudança de hábitos e mentalidade. A própria relação com o meio ambiente, que se tornou muito tóxica, muito destrutiva, está relacionada a questões culturais. Essa maneira de enxergar o meio ambiente é cultural. Por quê? Porque enquanto as pessoas culturalmente enxergam o meio ambiente como um patrimônio material, outras pessoas vão enxergar como ele realmente é, que é um patrimônio natural. Então, na sociedade atual, a gente precisa mudar esse paradigma de que é mais importante ter do que ser, porque isso vai interferir no modo como a gente se relaciona com a natureza. Então, as novas gerações, por exemplo, elas estão mais preocupadas com o meio ambiente, elas estão mais preocupadas em ser alguém do que ter
ter coisas. A gente vê aí um exemplo, ó, de casa ecologicamente correta. É uma casa que o telhado, o quarto, o banheiro, a cozinha, o quintal estão todos construídos de modo sustentável, né? De modo a não desperdiçar energia, a ter uma boa coleta de lixo. Então, se vocês quiserem ver melhor, tem o link aí, né? Plantas de casas. Então, essa preocupação com a sustentabilidade, ela já é presente nas novas gerações e com certeza vai ter um Olá, impacto peço positivo. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no Com site. certeza vai ter um impacto positivo. Então, uma questão que nós já comentamos anteriormente na outra aula é que nós somos parte do meio ambiente. Mesmo algumas pessoas que querem viver próximo à natureza, às vezes não fazem isso de uma maneira sustentável. Elas têm feito isso de maneira predatória. Foi como eu já citei, aquelas pessoas que constroem mansões em áreas que deveriam ser preservadas, que são reservas naturais, causando grande impacto ambiental, porque querem ficar perto da natureza, então construíram uma casa no meio da floresta. Só que não calcularam o impacto que isso vai ter na flora, na fauna nativa, tá? E isso vai causar um grande dano. É preciso, nesse sentido, leis mais rígidas de proteção, que a gente vai ver a legislação mais à frente. Mas mais do que isso, os indivíduos precisam cobrar uma fiscalização, eles mesmos devem ser fiscais da preservação ambiental, precisam conscientizar essas pessoas do impacto delas na natureza, como isso é nocivo para os biomas, né, nos quais elas interferem. Então, as questões ambientais estão relacionadas à identidade cultural das pessoas, né? O modo como as pessoas realizam suas interações com o grupo social. E quando uma pessoa adota uma postura sustentável, ela se torna multiplicadora, ela vai ser um exemplo, ela vai fornecer informações, vai ensinar práticas para quem está ao redor dela. Então, o homem, até então, ele tem tratado a natureza como um patrimônio material, né? Mas agora é a hora dele tratar a natureza como um patrimônio natural, que é o que realmente ela é, e que ele faz parte desse patrimônio. Se ele não preservar esse patrimônio, nós vamos ser extintos enquanto humanidade. Como que a gente pode mudar o hábito de alguém? Ensinar, por exemplo, a população a economizar água, porque é preciso que entenda que não se trata somente de uma economia financeira. A falta de água ela vai causar muitos transtornos no futuro, né? Se a gente não saber reaproveitar a nossa água, se a gente não economizar. Reciclar, muitos não entendem as consequências do lixo mal descartado. É preciso explicar o impacto de certos materiais da natureza e como isso vai afetar diretamente na vida do indivíduo. A poluição, por exemplo, mostrar à comunidade como a poluição pode afetar seu cotidiano, sua vida, mesmo não sendo visível, às vezes, para essa população. Então, a educação ambiental ela vai mostrar para a pessoa que, mesmo que ela não sinta ainda o impacto da destruição do meio ambiente, isso afeta ela diretamente. E, às vezes, já está afetando e essa pessoa não sabe que é fruto de uma ação destrutiva do homem. Então, a educação ambiental ela vai abrir a mente dessa pessoa. Olha, aqui eu tenho algumas dicas, por exemplo, de hábitos que a gente pode mudar para preservar o meio ambiente. Ó, a semana verde, que na segunda você vai reutilizar ou reciclar.
Na terça, por exemplo, banho de 5 minutos. Na quarta, economize energia, desligar todos os aparelhos da casa por um período de tempo. Na quinta-feira, você vai de bike para o trabalho. Na sexta, você consome menos para gerar menos lixo. E no sábado e domingo, curtir a natureza. Precisa seguir, lógico, esse cronograma certinho? Não, você pode montar o seu próprio cronograma. Ensinar as outras pessoas. Também tem hábitos sustentáveis que a gente pode fazer no ambiente de trabalho, né? Desligar os aparelhos eletrônicos e as luzes ao sair de um lugar, procurar realizar aquela impressão frente e verso, desperdício de papel, uma coisa horrorosa em escolas, instituições públicas, descartar os resíduos de forma apropriada. Se não tem a coleta seletiva, você pode estimular a implantação dessa coleta. Utilizar uma caneca própria para evitar aqueles copos descartáveis que a gente vê muito em muitos ambientes de trabalho. Então, são pequenas ações que vão ter um grande impacto. Então, para finalizar a nossa aula, a gente percebe que consciência ambiental também é um hábito cultural, né? E a gente tem aí algumas dicas para as pessoas mudarem seus hábitos para ter uma postura mais sustentável. Por exemplo, produzir menos lixo, separar e reciclar, reutilizar, mudar a alimentação. Não precisa mudar radicalmente, não precisa virar vegano, mas assim, ou vegetariano, mas mudar algumas coisas, economizar água, energia, comprar do pequeno produtor, de marcas sustentáveis. Na internet tem muitas informações de marcas que não agridem o meio ambiente, tá? Que não testam seus produtos em animais. E espalhar a ideia, informar as pessoas. Muitas vezes a gente tem preguiça de informar as pessoas, porque a gente sempre percebe, às vezes, uma má vontade da pessoa em relação a essa questão da educação ambiental, não em todo mundo, né? Mas é importante a gente reforçar que não é uma mudança radical, são pequenos hábitos que já podem melhorar, tá? Nós temos aí, por exemplo, consumo responsável, uma mobilidade sustentável, uma alimentação sustentável, design sustentável, as roupas que a gente usa, calçados, a gente pode procurar uma procedência que seja mais sustentável, reciclar, produzir menos lixo, consumir menos plástico e espalhar a educação ambiental. Quando você é educado, você precisa reproduzir o seu conhecimento em qualquer área, não é só na educação ambiental. Eu acho que o conhecimento que a gente adquire não deve ser guardado para a gente, ele deve ser compartilhado. Mas no caso da educação ambiental, é algo que vai garantir a sobrevivência das pessoas. Então, é muito urgente e muito importante. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!